Som, amém. Eu não preparo mensagem, né? Essa tarde estive no monte orando, Deus me deu uma palavra. Eu tenho certeza que ela vai falar conosco nessa noite. Abre em 2 Samuel, no capítulo 9. É uma passagem muito conhecida. Eu tenho certeza que é noite de bênção de Deus para a tua vida. É noite de restituição. Quando eu estava louvando aqui, ministrando, o Senhor me mostrava muitas pessoas tristes aqui dentro. Muitas pessoas estão passando processos difíceis aqui, processos familiares, processos financeiros. Mas eu quero te dizer, meu amado, que o Deus que mudou a vida de Mefibosete, Ele vai mudar a tua vida também nessa noite. Amém? Quem achar e puder ficar de pé, quem não puder ficar de pé, fique sentado mesmo, em reverência à palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 9, diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou Mefibosete e disse: quem é teu servo, para tu olhares para um cão morto, tal como eu? Então chamou a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete de teu senhor, de contínuo, comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor rei manda a seu servo, assim se fará a seu servo. Porém Mefibosete comerá a minha mesa como um dos meus filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Amém. Quantos creem nessa poderosa palavra do Senhor? Glória a Deus. Aponta o dedo de profeta para esse abençoado, essa abençoada que está ao seu lado, e diz assim, ó: o rei te procurou, te mandou chamar, e hoje vai te abençoar. Amém? Amém. Só quem crê, dá uma linda salva de palmas e senta glorificando o nome do Todo-Poderoso.
Posso beber aqui? Diz que Davi, ele, quando assumiu o reinado, Deus havia guardado Davi durante 10 anos de perseguição, quando Saul vinha perseguindo Davi, e depois ainda mais 7 anos que ele foi rei sobre Hebrom, Deus havia guardado Davi. As promessas de Deus estavam sobre a vida de Davi. E Davi sabia que tudo que havia acontecido na vida dele era porque Deus queria que aquilo acontecesse. Davi herdou todas as terras de Saul, ele herdou as casas de Saul, as mulheres de Saul, tudo que era de Saul veio parar na mão de Davi. E depois, quando Saul havia morrido, e Jonatas também, Davi ele havia feito uma aliança com Jonatas. E a intenção deles era reinar junto sobre Israel. Mas Deus não permitiu que Jonatas ficasse vivo e essa aliança se cumprisse, porque Deus não queria que a linhagem de Saul estivesse sobre o trono de Israel. Tanto que Deus também não permitiu que Mical, mulher de Davi, filha de Saul, tivesse filho, porque Deus não queria mistura na linhagem de Davi. Saul foi um rei que a princípio ele começou a obedecer, parecia que era um filho obediente, saiu atrás das jumentas que seu pai havia perdido. Mas diz que Saul ele começou de uma hora para outra a desobedecer as coisas que Deus havia mandado ele fazer. Aquilo que Deus mandava ele fazer, ele não fazia. O que Deus não mandava ele fazer, ele fazia. E Deus rejeitou Saul. E chegou um ponto que Deus não queria mais que a descendência de Saul estivesse sobre o trono de Israel. Mas ainda havia um filho de Saul que estava vivo, chamado Isbosete. Diz a palavra que os 2 servos de Isbosete entraram na sua casa enquanto ele estava dormindo, e foram lá e aproveitaram e mataram ele, e cortaram a sua cabeça e levaram diante de Davi. E Davi ele ficou irado com o que eles haviam feito, porque quando o homem que levou a notícia que havia matado Saul, o amalequita, Davi disse para ele: olha, se você não teve coragem de poupar um servo do Senhor, Davi mandou que matassem o amalequita. Você imagina quanto mais Isbosete, que não tinha cometido crime nenhum e foi morto sem que se pudesse se defender. O único crime de Isbosete era ser filho de Saul. A mente de Davi parecia que talvez ele estivesse pensando: bom, já levantaram tantas calúnias contra mim porque disseram que eu fui responsável pela morte de Saul, ainda mais se eu aceitar agora que esses homens que mataram Isbosete, o povo vai dizer que realmente eu exterminei a casa de Saul e não há mais nenhum filho, eu agora posso reinar tranquilo. E Davi então ele mandou que matassem aqueles 2 servos de Isbosete. Mas passado o tempo, diz que quando Jonatas morreu, o seu filho estava por volta, Mefibosete estava por volta de 5 anos. E quando a notícia chegou à sua ama, ela ficou com medo da guerra dos filisteus. Diz que ela deixou Mefibosete cair e ele ficou aleijado de ambos os pés. Ele era coxo de ambos os pés. E quando Isbosete morreu, Mefibosete ele já estava por volta de 12 anos de idade. E talvez eles nem imaginassem que ele trouxesse algum problema para o reinado de Davi, porque um homem aleijado, hoje em dia, a gente vê uma pessoa que tem um problema de uma paralisia física, a sociedade já não trata tão bem, já é um pouco discriminado,
Você imagina naquela época, o homem que era aleijado, ele não podia sequer trabalhar, não tinha condições de sustentar a sua família. O homem que era aleijado da descendência de Arão, ele podia comer do pão da mesa da preposição, mas ele não poderia entrar dentro do lugar santo. O homem que era aleijado nunca poderia entrar dentro do palácio para estar diante de um rei. E o que fizeram com Mefibosete? Levaram ele para a cidade de Lodebar, que ficava em Gileade, e um homem chamado Maquir cuidou de Mefibosete. E diz que passados anos, Deus permitiu que Mefibosete tivesse um filho, tivesse uma esposa, e ele já estava por volta de 21 anos de idade, quando de repente Davi se lembrou-se de Jônatas, e por amor a Jônatas, Deus tocou no coração de Davi, e ele resolveu e disse: há alguém ainda da casa de Saul para que nós possamos fazer uma beneficência de Deus? Eu creio que era o próprio Deus que estava incomodando o coração de Davi a respeito do próprio Mefibosete. Mefibosete talvez estivesse 21 anos já, um homem formado, mas se achando talvez esquecido, talvez se achando que a sua vida tinha acabado naquilo ali, que o resto da sua vida seria viver em Lodebar, e o resto da sua vida seria ser sustentado por um homem. Talvez ele achasse que de si próprio a situação dele não mudaria. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje, nessa noite, para você que está entendendo o que Deus está falando nessa noite. Talvez você esteja aqui dentro hoje sentado e a tua história também esteja como a de Mefibosete, esquecido em Lodebar. 21 anos ou mais a tua vida esteja nessa situação. Talvez você não seja coxo de uma paralisia de algum membro inferior da sua perna, mas talvez você seja coxo e tenha consciência que talvez por causa disso a tua vida até hoje não prosperou na face da terra. Mas Deus não esqueceu de você, meu amado. Deus nessa noite se lembrou-se da sua vida. Deus não esquece de ninguém. Deus não esquece das suas criaturas. Deus não esquece dos seus filhos amados. Como Deus não esqueceu de Mefibosete, Deus também não esqueceu de você. E diz que Davi, ele tinha um homem chamado Ziba, que mandaram chamar Ziba. Ziba era um homem que tomava conta das terras de Saul, que Davi havia herdado. E ele perguntou: há alguém ainda da casa de Saul? Porque eu me sinto incomodado. Deus está me incomodando. E eu quero abençoar alguém por amor a Jônatas. Davi amava Jônatas. Preste atenção que você vai entender o que Deus vai falar contigo nessa noite. Ziba disse: olha, tem um filho de Jônatas chamado Mefibosete, que vive na casa de um homem chamado Maquir, que está lá na terra de Lodebar. E no mesmo instante, Davi mandou que buscassem Mefibosete. Eu disse aqui nessa noite que Deus estava te procurando. Quem te trouxe aqui hoje, nessa noite, não foram as tuas pernas, não foram os teus pés. Quem te trouxe aqui hoje, nessa noite, foi o Espírito Santo de Deus. Porque Deus, ele queria falar contigo face a face nessa noite. Deus está vendo o que você está passando na terra. Deus está vendo o teu sofrimento. E Deus está hoje dando basta nessa situação na tua vida. Não
convidado por alguém, esse convite foi do próprio Deus. Porque da mesma forma que Davi mandou que chamassem Mefibosete, foi o próprio Deus que mandou te chamar hoje para esse lugar. Meu amado, entenda uma coisa que eu vou te dizer aqui. Davi devia estar sentado no trono, preocupado com tantas coisas do seu reino, tantas coisas para fazer, mas Deus incomodou o coração de Davi a respeito da aliança que ele havia feito com Jonatas. Davi não resolveu mudar a história de Mefibosete apenas porque ele era coxo deficiente. Davi não estava procurando um paralítico na terra para mudar a história dele. Tudo que Davi fez por Mefibosete foi por amor a Jonatas. E tudo que Deus faz por nossas vidas é por amor ao seu Filho Jesus Cristo, que derramou o sangue dele naquela cruz. Está pensando que o teu rosto bonitinho vai interferir em alguma coisa para Deus? Está pensando que os teus defeitos Deus não vê? Está pensando só porque você é inteligente que isso quer dizer alguma coisa para Deus? Meu amado, tudo que Deus faz na nossa vida é por amor ao seu Filho. Um dia eu estava como Mefibosete, lá no fundo do poço, mas você pensa que Deus olhou para mim e falou assim: olha, eu tenho promessa na tua vida, mas eu só vou te tirar daí quando você reconhecer realmente, ouvir o meu chamado e reconhecer realmente que a mudança que eu quero fazer na tua vida é por causa do meu Filho Jesus, que eu enviei na terra por morrer pela tua casa. Eu achava que um dia Deus ia olhar para a minha miséria, que Deus ia ter pena da minha vida. Olha, pena de mim, de você, Deus sempre teve, meu amado. Tanto que Ele enviou seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje, nessa noite. O melhor ainda está por vir. Glória a Deus. Mefibosete nem sabia, meu amado, do que ia acontecer na sua vida. Se Deus revelasse para você as coisas que Deus ainda vai fazer na tua vida, seria muito fácil. Algumas coisas Deus usa os profetas, algumas coisas nós tomamos posse pela palavra, mas os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são maiores do que o nosso. Hoje você pode estar sentado aqui em Cascadura, dentro dessa igreja, como amanhã você pode estar lá em Nova York. Hoje você pode estar aqui, como amanhã Deus está te colocando dentro de um avião e te levando para outro lugar, meu amado. Você não tem noção do que é que Deus ainda vai fazer na tua vida nessa terra. Glória a Deus. E diz a palavra que Davi enviou uma carruagem de Jerusalém para buscar Mefibosete em Lodebar. Tu acha que o rei ia mandar que um homem coxo viesse andando quase 30 quilômetros de distância? Deus, meu amado, tem o melhor preparado para você. Eu creio que você já viu quando passa uma carreata de um governador, de um presidente, que vão aqueles motoqueiros na frente, né? Fazendo barulho, tomando conta, para o trânsito, para a rua, para aquele homem importante passar? Eu fico imaginando que a cidade de Lodebar naquele dia parou, porque afinal de contas, a carruagem real estava entrando numa cidade que era conhecida como a cidade do esquecimento, a cidade que as pessoas não tinham valor, a cidade da angústia, a cidade daquela das quais as pessoas estavam esquecidas. E de repente, do nada, uma carruagem real, ela chega naquela cidade. Você imagina o transtorno que deve ter trago. As pessoas correndo e tentando imaginar o que é que vai acontecer na face da terra. Eu quero te
coisa aqui nessa noite. Grava que Deus vai falar contigo aqui. Porque muitos da tua família, muitos dos teus amigos, muitos que te viram nessa situação, vão ter que ver a carruagem do rei chegando na tua casa. Eu fiquei imaginando o barulho dos cavalos da carruagem. E de repente o cavalo para na porta da casa de Maqui e diz: é aqui que mora Maqui? É aqui que vive um tal de Mefibosete? Se Mefibosete tivesse acreditado nas palavras de Saul, talvez ele estivesse pensando: bom, eu agora vou morrer também, porque meu avô disse que Davi era um traidor. Mas se Mefibosete tivesse acreditado nas palavras de Jonatas, seu pai, ele sabia que naquele momento a carruagem estava indo ali para transformar a vida dele, né? E eu quero te dizer hoje, nessa noite, se você crê no que Deus está falando contigo aqui hoje, se você está dando ouvido à voz do Espírito Santo, creia que Deus preparou uma carruagem real nessa noite, e creia que Deus vai te transportar da cidade do esquecimento, da cidade do anonimato, da cidade da humilhação, e vai te levar para Jerusalém, para a cidade do grande rei, para a cidade da paz. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Deus tem uma nova história para você, meu amado e minha amada. Glória a Deus, aleluia. Deus tem coisa nova para fazer na tua vida. Eu fiquei imaginando quando eu estava lendo isso. Os homens pegando Mefibosete, ele não poderia andar, e o ajudando a carregar, e colocando dentro da carruagem real, e as pessoas olhando, e ninguém deveria estar entendendo o que estava acontecendo, mas era a bênção de Deus para a vida dele e da sua família. Está entendendo que Deus está falando contigo aqui hoje, nessa noite? Tem coisas que não é para você entender. Tem momentos na nossa vida que coisa que a gente passa, que não é para nós entendermos, mas é o mover de Deus a nosso favor. Para muita gente, talvez seria o fim de Mefibosete. Para muita gente, talvez seria o teu fim também essa situação. Mas Deus hoje vai te transportar para o melhor dessa terra. Glória a Deus, aleluia. Deus vai te levar hoje numa carruagem. Aleluia. Deus vai te levar hoje para um lugar da onde o próprio Jesus disse que a paz que Ele dá é diferente que o mundo tem para dar. Aleluia. A única coisa que você precisa fazer, primeiramente, foi: o rei te procurou. E a segunda coisa, atender ao chamado do rei. Mefibosete atendeu o chamado do rei. E diz que a carruagem, quando parou em Jerusalém, provavelmente os homens devem ter pego Mefibosete e o carregaram diante do rei. E diz que ele se ajoelhou, e Davi olhou para Mefibosete e disse: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui, meu senhor. Davi não chamou o coxo, o paralítico. Sabe por quê? Porque Deus te chama pelo teu nome. Aleluia. As pessoas às vezes olham para os nossos defeitos, olham para aquilo que a gente às vezes aparentemente aparece, e coloca apelido em nós por causa dos defeitos, nos chamam de coisas, né? Eu já tive muitos apelidos nessa terra, só que quando eu me converti, o Senhor falou assim: eu vou mudar tudo isso na tua vida. E hoje o Senhor me chama de Pastor Alexandre. O homem que estava lá na imundícia, que muitos olharam e disseram: olha, esse aí não tem mais jeito não. A vida dele está cagado de urubu, que por onde ele passa cheio de dívida, o azar está acompanhando ele. É melhor nem ficar perto dele, meu amado, que chegar perto dele é mais 7 anos de azar. Mas mal eles sabiam que um dia Deus ia preparar a carruagem para a minha vida. Aleluia. E o Senhor preparou essa carruagem hoje,
nessa noite. Deus vai mudar a história de pessoas aqui dentro nessa noite. Deus tem uma nova história preparada para a tua vida. A tua história não vai terminar desse jeito. Você foi chamado para comer da mesa do reino, amado. Há um banquete preparado nessa noite. Você foi chamado para comer o melhor dessa terra. Você foi chamado para ser filho do rei. Davi falou para Ziba, olha, você imagina uma pessoa que vai diante de uma repartição pública, diante de um juiz. Se você vai num jantar importante, o que é que você faz? Primeira coisa é, toma aquele banho bem gostoso, troca de roupa, né? Bota uma roupa bem bonita, ou você acha que Mefibosete foi à presença do rei de qualquer maneira? Você acha que Mefibosete sentou na mesa do rei de qualquer maneira? Deus hoje vai te lavar nessa noite, meu amado. Aleluia. Deus vai trocar tuas vestes hoje. Glória a Deus. Deus vai te preparar para você se assentar na mesa do rei. Porque não se assenta na mesa de rei de qualquer maneira. Aleluia. Não é de qualquer maneira que você vai comer das coisas dos céus. Não é de qualquer maneira que você acha, que você pensa que o negócio vai ficar gostoso na terra hoje aqui. Que às vezes a gente pensa, porque Deus fez uma promessa, que é de qualquer maneira que nós vamos receber a promessa do Senhor. Deus precisa primeiramente nos preparar para nós comermos do melhor dessa terra. Glória a Deus. Provavelmente deram um banho de rei em Mefibosete e na sua família, no seu filho. Prepararam um banquete com os melhores talheres. Prepararam um banquete com as melhores comidas. Talvez o que Mefibosete fosse comer, ele não deveria ter comido nunca. Jamais ele deveria ter visto daquele tipo. Nunca ele deveria ter saboreado daquele vinho. E o que Deus está preparando para você hoje, nessa noite, é algo que você nem imagina, meu amado. O que o mundo espiritual está preparado para você hoje. Tem pessoas que vão receber coisas novas aqui dentro hoje. Claro que eu estou falando aqui porque eu estou vendo o que está descendo aqui nesse lugar. Glória a Deus. Há pessoas que vão receber dons novos aqui nessa noite. Glória, glória, glória. Você vai sair daqui transformado pelo poder de Deus. Deus vai transformar a tua visão. E quando você vier à presença do rei, você já vai vir preparado para comer do melhor dessa terra. Glória a Deus, aleluia. E diz a palavra que Davi disse para Ziba, olha, Mefibosete a partir de hoje vai comer do melhor todos os dias da mesa do rei. Está entendendo o que Deus está falando contigo aqui hoje? O que Deus tem preparado para você é para você se alimentar todos os dias da mesa do rei. Glória a Deus. Se você está comendo as porcarias desse mundo, o problema é teu, porque Deus tem o melhor preparado todos os dias para você. Só depende de você, meu amado. Que às vezes a gente pensa que o mundo lá fora tem o melhor para nos oferecer. Pensa que a comida que o mundo tem para oferecer, né? O diabo ele não bota aquele prato que você não gosta. Não bota uma comida que você não gosta. O diabo ele vai te oferecer aquilo que ele sabe que te saboreia. Aquilo que mexe com a tua mente. Já viu aquele Big Mac quando tu tá com aquela fome? Aquele hambúrguer de 2 andares, aquela Coca-Cola com batata frita, que tu fica até desesperado, doido para bater no cara que ele tá demorando a trazer a bandeja. O diabo é assim. Ele sabe o que tem preparado. Mas Deus tem o melhor preparado para você hoje nessa noite. Glória, glória, E só depende de você, só depende da tua decisão. Aleluia. Não pode você hoje estar aqui adorando o Senhor, derrama a tua glória, comendo do que Deus está preparando para você, aí sai daqui, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchu, tchu. Ou você escolhe, meu amado, ou tu fica com o banquete do rei, ou tu fica com o banquete do diabo. Ou você fica com as coisas que Deus tem para você, ou você continua no debar. Ou você vai
obrigou ninguém a nada. Jesus falou através da boca de Isaías: se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Sabe o que Davi fez com Mefibosete? Falou para cima assim, ó: todas as terras de Saul pertencem agora a ele. E você, e teus filhos, e os teus servos trabalharão para ele, e ele vai comer do fruto do teu trabalho, do trabalho de vocês, mas também ele vai comer todos os dias da minha mesa. Que Deus vai te dar hoje. Alavasse combinese. Glória, glória a Deus. Meu amado, Deus vai levantar alguém aqui como empresário na face da terra. Aleluia. Grava o que eu estou falando aqui hoje, nessa noite. Porque Deus vai mudar a história financeira de alguém aqui dentro hoje. Glória a Deus, receba. Deus vai te tirar desse anonimato, meu amado. Deus pegou Mefibosete e botou 36 pessoas para trabalhar a favor dele, e ele ainda ia viver dentro do palácio, comendo todos os dias do melhor da terra. Glória, glória a Deus. Está entendendo o que Deus está falando contigo aqui? Deus tem porta, ó. Deus tem porta de faculdade, estou vendo porta de faculdade aberta aqui hoje nessa noite. E é porta de faculdade federal, meu amado, não é coisa vagabunda não. Deus tem o melhor para alguém aqui hoje nessa noite, na área dos estudos aqui. Tem uma porta aberta aqui e eu estou vendo escrito faculdade. Você que tem o sonho de fazer faculdade, ou que talvez tu queira, ou parou no meio da tua faculdade, porque não tem condições financeiras de pagar, Deus vai enviar uma providência, tu vai pagar essa faculdade. Tu vai terminar essa faculdade, porque isso é promessa de Deus para a tua vida. Isso é mistério de Deus na tua vida. Se você quer isso, adora Ele nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Ó, Deus, Davi restituiu a Mefibosete as terras que pertenciam a Saul aqui da terra. Mas sabe o que Deus faz conosco? Deus nos chama, nós ouvimos o chamado do Senhor, o Senhor nos toma por filho, porque João capítulo 1, versículo 12 diz que todo aquele que o recebe, é-lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. E Mefibosete, ele foi adotado por Davi, e ele não era mais chamado de filho de Jonatas, mas filho do rei. E todo aquele que recebe Jesus também não é mais chamado de filho desse mundo, mas filho do dono do Todo-Poderoso, do dono da prata e do ouro, filho do Rei Altíssimo. Davi restituiu as terras terrenas a Mefibosete. Davi permitiu Mefibosete morar na Jerusalém terrena, mas para nós não. Deus, além de restituir tudo aquilo que o diabo achou que havia levado, Deus ainda nos tem preparado uma Jerusalém celestial, meu amado, com ruas de ouro. Tu tem noção do que é que Deus está preparando para você? Se você pudesse ver, meu amado, tu abria tua boca e glorificava muito. Glória a Deus. Porque não é nada comparado ao que tem nessa terra, meu amado. Se Mefibosete, que era aleijado, olha o mistério que Deus me deu um dia. As pessoas, elas olham para nós e nos julgam pelas nossas imperfeições. Mas sabe por que Mefibosete podia comer da mesa do rei todos os dias? Presta atenção aqui em mim, ó. Quando você se assenta numa mesa, o que que você vê? Aqui a mesa. O que que você vê? A parte de cima. E aonde era o defeito de Mefibosete? A parte de baixo. Está entendendo o que Deus está falando contigo? Os teus defeitos, meu amado, o sangue de Jesus Cristo passa por cima. Aleluia. Os teus pecados são purificados pelo sangue do Senhor. Deus, quando Ele olha para você, Ele não olha para os teus defeitos porque Deus te conhece. O Senhor quer sim que você se assente à mesa do rei e não continue praticando as mesmas coisas do passado. Mas os teus defeitos o Senhor não lembra mais.
porque a partir de hoje você está sentado na mesa do rei e o sangue do filho dele te purifica de todo pecado. Glória, glória a Deus, aleluia. As pessoas lá fora nos julgam, falam dos nossos defeitos, nos apontam, mas Deus não, meu amado. Deus, quando Ele olha para você, o nosso sumo sacerdote que está à direita do Pai, Ele olha e fala: opa, esse aí não, Pai, esse aí é meu, porque o meu sangue está por cima dele. Está entendendo, meu amado? Deus nessa noite Ele não está se importando com os teus defeitos. Aleluia. Todas as vezes que Jesus curou alguém, Jesus curava enfermo, paralítico, o que Jesus dizia? Faz e não peque mais. E hoje nessa noite o que Deus está falando conosco? Faz e não continue praticando as mesmas coisas que você tem praticado. Queira comer da mesa do rei todos os dias. Queira desfrutar do melhor que Deus tem para você, meu amado. Deus tem coisa grande para fazer na tua vida. Ainda que leve algum tempo para algumas coisas acontecerem, porque na vida de Mefibosete não foi de um dia para o outro. Ele passou 21 anos quase de humilhação, esquecido. Só que Deus não havia esquecido de Mefibosete. Deus não esqueceu de você. Eu não vou estender mais a mensagem, porque eu quero orar por você hoje nessa noite. Quando eu estava aqui louvando, Deus me mostrava muitas pessoas aqui dentro tristes, passando processos difíceis dentro de casa, passando processos financeiros. Pessoas estão com enfermidades aqui dentro, e por causa dessa enfermidade, muitas das vezes, a enfermidade da alma transparece para o lado de fora. Aquelas palavras que as pessoas colocam para você e te acusam e dizem coisas, e você acaba acreditando que você é aquilo que você não é, acaba mexendo com o teu interior, acaba mexendo com o teu lado psicológico, e daqui a pouco você está acreditando que você é um derrotado, que a tua vida vai continuar daquele jeito. Talvez você esteja aqui e você lá na tua casa, você seja o único que não tenha estudo, mas Deus não se importa com isso, meu amado. Deus não está preocupado com teus estudos. Deus está preocupado que você ouça o que Ele tem para fazer na tua vida, que você ouça o chamado do Senhor e que você venha para a Santa Jerusalém. O salmista falou: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o resto mais Ele fará. Então você que entrou aqui dentro hoje, entenda que o Espírito Santo de Deus está falando contigo. Você que entrou aqui dentro hoje e está igual Mefibosete, está passando um processo difícil na terra, está vivendo em Lodebar, está esquecido pelo teu marido, está esquecido pelos teus parentes, pela tua mãe, pelo teu pai, está esquecido pelos teus amigos, o teu patrão já não lembra de você há muito tempo, bota currículo e você mesmo acha que Deus esqueceu de você. Então você está vendo que a tua vida não produz nada, e você sabe que tem partes na tua vida que existe uma deficiência que só Deus pode tratar nisso. Mas hoje, se você ouviu o chamado do rei, e se você hoje quer entrar nessa carruagem, e se você quer vir para Jerusalém, a única coisa que você precisa fazer é levantar a mão direita e entregar a tua vida para Jesus. Quantos nessa noite entraram aqui hoje e que querem uma mudança de vida, querem sair de Lodebar, querem sair do anonimato, querem dar um tapa na cara do diabo? Chega das pessoas te humilharem, chega de viver essa vida medíocre, chega de viver essa vida de sofrimento, e onde você quer desfrutar do banquete que Jesus preparou para você. Vem aqui na frente que eu quero orar por você hoje nessa noite. Você que quer entregar a vida para Jesus, vem aqui que eu quero orar por você hoje nessa noite. Você que já até entregou a vida para Jesus, mas resolveu voltar para Lodebar, achou que lá era o teu lugar, e você está vendo que Lodebar não é o teu lugar. Deus tem o melhor preparado
recado para você hoje. Ah, pastor, eu não tenho força para largar o cigarro. Pastor, eu não tenho força para largar a bebida. Eu não consigo largar o baile funk. Eu não consigo, pastor, largar a maconha. Eu não consigo largar a cachaça. Pastor, eu ainda frequento a Maria Mulanga. Eu não consigo parar de ir lá. Meu amado, tem uma carruagem preparada para você hoje. Se você quiser, mesmo você não tendo força, porque Mefibosete sozinho não podia chegar em Jerusalém, mas os anjos do Senhor hoje estão aqui para te transportar para a cidade da paz. Você que quer paz na tua vida, você que quer uma mudança, vem aqui na frente que eu quero orar junto com você hoje nessa noite. Glória a Jesus, glória a Deus. Ô glória! Lava sala rebias! Ô glória! Xalaite come nesse rabias! Cubinasse calavas! Glória a Deus! Subinasse rebias! Glória a Deus! Você que está com enfermidade, talvez o médico tenha dito para você, ó, eu não vou nem mais passar remédio porque não tem mais jeito. Mas você ouviu que para Jesus tem jeito, meu amado. Você sabe que Deus ele pode mudar toda a situação da tua vida. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que está passando um momento difícil dentro da tua casa, momento financeiro difícil na tua vida. Vem aqui que eu quero orar por você hoje nessa noite. Junta mais, igreja. Junta mais aqui na frente do altar. Junta mais, isso. Vem pra cá. Enquanto eu estiver orando, coloca para Deus com sinceridade. Fala, Senhor, meu defeito é esse. Você sabe que eu tenho dificuldade de caminhar. Eu tento. Mas daqui a pouco os convites vêm e eu saio do teu caminho. Me fortalece, Senhor. Me ajuda. O Senhor sabe que eu até quero, eu até tento. Mas parece que o mundo tem uma força maior que muitas das vezes me carrega para lá. Me dá essa graça hoje, nessa noite. Assim como tu mostrou a bondade sobre a vida de Mefibosete, Senhor, mostra a tua bondade sobre a minha vida nessa noite. Porque eu sei que eu ainda não morri, eu ainda não desci a sepultura, por causa da tua misericórdia, pelo amor que tu tem por mim, Senhor. Deus vai trabalhar na vida de familiares aqui, meu amado. Enquanto você está aqui, a bênção não é só tua, não. Creia o que eu estou falando aqui. Porque o teu filho vai receber bênção hoje também. Deus está livrando o filho de alguém aqui das drogas hoje. O pastor hoje falou aqui sobre aqueles 6 jovens que morreram. Deus está dando livramento a um jovem hoje aqui nessa noite. Ele vai cantar, vai dar tudo de ação de graça. Guarda o que eu estou falando aqui, meu amado. Que por causa da tua decisão, da tua escolha, Deus está trabalhando lá dentro da tua família. Lodebar nunca mais, meu amado. Chega! A tua cidade é a cidade do rei. É a cidade da paz. É a cidade de Jerusalém. Jesus falou para Marta e para Maria: se creres, tu verás a glória de Deus. Jesus não falou, olha, se você vê, você vai crer. Ele falou, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Quantos nessa noite estão recebendo Jesus? Levanta a mão direita assim no céu. Todos vocês que estão entregando a vida para Jesus, levanta a mão direita assim no céu. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Senhor, salva a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Salva a minha família. Senhor, eu tomei posse da tua palavra. E assim como tu fizeste com Mefibosete, eu quero que tu faças comigo e com a minha família. Senhor, restitua a alegria. Senhor, restitua a minha vida financeira. Senhor,
vida conjugal. Senhor, restitua a minha família. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, porque eu creio no teu poder e na tua palavra. Amantíssimo Deus e eterno Pai. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Glória, glória, glória a Deus. Esses homens e essas mulheres, Senhor, essas jovens vieram aqui Glória, glória a Deus. porque creram na tua palavra, Senhor. Porque creram, Senhor, que assim como tu fizeste com Mefibosete, que era aleijado, Senhor, que não tinha condições de sair daquela situação, mas o Senhor enviou um exército, Senhor, para arrancar aquele homem daquela situação. Nós cremos nessa noite que essa carruagem está preparada, Senhor. Nós queremos também sair desse quadro. Nós queremos uma nova vida, Senhor. Nós cremos no poder da tua cruz. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor não olha para os nossos defeitos, porque não foi o Senhor que colocou eles em nós, Senhor. Durante o nosso crescimento, a nossa caminhada, nós adquirimos coisas que não vêm de ti, mas nós pedimos nessa noite, Senhor, arranca, Senhor, do nosso caminho aquilo que nós não temos força de arrancar. Tira do nosso caminho, Senhor, tudo aquilo que está impedindo a nossa vida de crescer. Tira, Senhor, Pai Santo, as amuletas que nos impedem de caminhar. Tira a venda dos nossos olhos que nos impede de ver a tua glória. Senhor, faça de nós aquilo que lhe apraz. Faça a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. O Senhor falou para Jeremias que o Senhor é que sabe o pensamento que tem de nós. Pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. E nós sabemos, Senhor, que tu não tem prazer de ver um servo teu prostrado caído. Senhor, nós sabemos que tu nunca perdeu uma batalha. E não vai ser dessa vez que nós vamos ver a nossa família, o nosso casamento, a nossa vida financeira sendo derrubada, Senhor. Nós cremos nessa virada nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Para que o teu servo, Senhor, que teve a coragem de vir aqui nessa noite e entregou a vida para ti. Deus, há uma porta aberta diante desse homem. Glória a Deus. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, encha ele do teu Espírito Santo. Dá ele o que ele nunca sentiu nessa terra. Fortalece ele com a água que nos diz para a mulher samaritana, Senhor, que quem bebesse dessa água, Senhor, rios de água cristalina fluiria de dentro do seu peito. Eu creio que Mefibosete tomou do melhor vinho. Eu creio que Mefibosete tomou, Senhor, água das taças, meu Pai, que eram preparadas, Senhor, somente para o rei beber. Prepara, Senhor, para ele nessa noite o melhor dessa terra. Enche ele do teu Espírito Santo. Faça ele um obreiro fiel na tua casa. Usa ele com poder e autoridade. Transforma a vida dele nessa noite, Senhor. Tudo que foi levantado contra a vida dele, toda barreira, tudo aquilo que vem impedir o crescimento dele, caia nessa noite, em nome de Jesus. Todo mal, bate e retirada, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vem cá, você, vem cá. Aleluia, Jesus. Fecha teu olho. Está firme no caminho do Senhor? Tá? Em nome de Jesus Cristo. Leva ela, varão. Pode levar, leva. Vem cá você também. Isso. Está firme no caminho do Senhor? Quer entregar a vida para Jesus hoje? Não? Por quê? O que te impede? Você crê que tem um demônio que te persegue? Que a vontade do diabo é te jogar na prostituição, de te botar doente, de acabar com a tua vida? Isso não é palavra de pastor, não. Eu estou falando aqui, o Espírito Santo de Deus está me revelando. A vontade do diabo é te lançar no meio de um monte de jovens e fazer você ficar doente, te botar uma enfermidade no teu útero, fazer você engravidar e você criar uma criança sem pai. Você quer isso para a tua vida? Deus tem o melhor para você. Aleluia. Só depende de você. Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Mas Jesus falou, olha, se tu me confessares diante do Pai, eu também te confessarei diante dos homens. Mas se você tiver vergonha de mim, naquele grande dia eu também terei vergonha de ti. Tu crê que tem um demônio que te persegue, que te atormenta, que às vezes dá vontade de você sair, que quer deixar você sem dormir em casa?
Do que nisso, fecha teu olho. Como é que ele vai cair hoje? Ó, cai, ó. Em nome de Jesus, cai. Em nome de Jesus, cai, 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 cai. Ó. Pode soltar ela, pode soltar ela. Deixa ela cair no chão. Deixa ela no chão. Isso. Em nome de Jesus. Pode deixar. Deixa Deus trabalhar na vida dela. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Você que está com a sua carta, Toda enfermidade. Tá aqui sentado. Bota a mão no teu outro. Bota aqui. Isso. Toda enfermidade. Tu já tem filhos? Em nome de Jesus Cristo. Deus já preparou um teu outro. Vai vir uma nova criança. Tu crê nisso? Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Enche ela do teu Espírito Santo. Faça do útero dela igual João Batista, Senhor. Cheia do teu Espírito Santo. Enche ela, hein? Segura, segura, segura. Isso. Segura. Glória a Deus. Vem cá. Eu vi uma tristeza muito grande na tua vida. O diabo tenta você, tenta firmar no caminho do Senhor, mas você não consegue. Mas é você mesmo que tem dado legalidade para o diabo. Tem coisas na tua vida que você precisa ser determinado em sair. Em nome de Jesus Cristo, todo demônio que persegue essa jovem, você me disse que ela não vai ser feliz. Você que atormenta ela durante a noite, pega toda a tua bagagem agora. Eu te dou uma ordem agora. Em nome de Jesus Cristo, larga a vida dela agora. Em nome de Jesus, todo mal. Bota a mão onde é a tua enfermidade. Eu vou fazer uma oração só para não tomar muito tempo. Você que está com enfermidade, bota a mão onde é a tua enfermidade. Bota a mão onde é a tua dor. Creio que tu vai sair daqui hoje curada. Você vai sair daqui transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Bota a mão onde é a tua dor. Ó, enquanto tu não tirar esse brinco, o demônio não vai sair. Quer ver? Eu vou botar a mão no brinco, o demônio vai cair, ó. Em nome de Jesus, cai agora, cai. Em nome de Jesus, cai, 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 ó. Enquanto não tirar o brinco, o demônio vai sair. Vem cá, Vaga, você também. Vem cá. O pessoal pensa que isso é brincadeira, né? Tá firme no caminho do Senhor? Vira pra cá. Eu vou botar o dedo aqui. O demônio que te persegue, por causa disso aqui, vai sair da tua vida. Tu crê nisso? Quer ver? Ó, cai agora, em nome de Jesus, cai. Ó. Meu amado, isso são coisas que você dá legalidade pro diabo. O diabo é um ser legalista. Isso não é brincadeira, eu estou aqui brincando. Ontem eu peguei um jovem na igreja, eu fiz a mesma coisa como fiz com ele. Enquanto ele não tirou o brinco, o demônio não largou ele. Pode tirar o brinco dela, pode tirar a piercing, tira tudo, meu amado. Isso não é de Deus. Isso é uma legalidade. A igreja que você congrega, ela, se o pastor mandar você botar isso, você pode falar para ele, pastor, Deus falou que isso não é de Deus, eu não vou colocar. Isso não é de Deus, meu amado. O brinco é sinal de escravidão. O escravo, quando ele servia ao Senhor, isso é bíblico. E ele ficava 7 anos servindo ao Senhor. Se ele quisesse permanecer depois dos 7 anos, continuar ao Senhor, o seu Senhor furava a orelha e colocava o brinco como sinal de escravidão. A mulher que está liberta hoje, que quer usar, meu amado, fica à vontade para usar. Se você se garante que você está correto com Deus, agora o diabo ele é um ser legalista. E às vezes por causa de um negocinho, o diabo ele entra na tua casa, ele atormenta a tua mente, atormenta a tua família, atormenta. Entrei na casa de um irmão essa semana, estava cheio de imagem de São Jorge, cheio de Buda, cheio de pirâmide, cheio de tanta coisa. Eu falei, irmão, tu não se converteu ainda não? Aí ele falou assim, tinha uma imagem lá de Nossa Senhora da Aparecida. Eu falei, amado, tu não aceitou Jesus ainda não? Ele falou, pastor, isso é obra de Barroco. Eu falei, Barroco, isso é obra do diabo. O diabo encontrou uma brecha para fazer uma bagunça dentro da tua casa através dessas imagens. Está na Bíblia, Deuteronômio capítulo 32. Moisés falou, eles adoraram coisas, demônios adoraram que eles não sabiam que estavam adorando. Eu falei para ele, mas veio lá de Portugal. Eu falei, então pega esse demônio, enfia para navio e manda para Portugal de volta. Manda esse demônio lá para Portugal de volta, meu amado. Deus tem o melhor para essa terra. Vem cá vocês dois, pode vir aqui. Deus quer fazer
Mas só depende de você. Senhor, trabalha na mente. Trabalha, Senhor, no corpo. Em nome de Jesus, toda enfermidade, Senhor, toda cegueira, todo glaucoma, toda diabetes. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai curando as tuas servas nessa noite. Dá vitórias a elas nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem alguém aqui que está sentindo dor de cabeça aqui? Tem alguém aqui dentro que está com dor de cabeça? Vem cá, eu quero orar com você. Toda dor de cabeça, tudo aquilo que não provém de Deus, toda a seta que foi investida contra a vida dessa jovem, em nome de Jesus Cristo, seja quebrado hoje nessa noite. Em nome de Jesus, todo mal. Amém? Tu entendeu o que eu falei contigo? Tu viu que eu não estava brincando? Quer entregar a vida para Jesus hoje? Quer fazer um concerto com Deus? Vem cá, não precisa ficar com vergonha não. Sabe quantas vezes eu entreguei minha vida para Jesus? Enquanto Deus não deixou chegar lá no fundo do poço, viver com um bolso cheio de maconha e entender o que Deus queria comigo, o diabo queria me levar, um abismo vai chamando para outro abismo. Sabe o que o diabo queria fazer comigo? Me botar armado tomando conta de uma boca de fogo. Mas Deus tem o melhor para você. Entendeu? Para você, para a tua família. Deus quer te fazer uma bênção na mão dele. Quer te dar inteligência, sabedoria, você ter bons estudos. Você crê nisso que eu estou falando? Não estou brincando. Estou falando aqui pela revelação do Espírito Santo de Deus. Nesse momento não é o pastor Alexandre que está falando contigo. É o Espírito Santo de Deus que está falando contigo. Deus tem sonhos grandes para fazer na tua vida. Os convites que vier, rejeita. Fala, não vou, não quero. Entendeu o que eu estou falando aqui, né? Você sabe do que o diabo está te chamando e para onde ele quer te levar. Só que você hoje vai dizer para ele, não, chega, eu sou de Jesus. Levanta a mão direita assim. Fala assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Salva a minha vida. Salva a minha família. Senhor, não deixe que eu saia dos teus caminhos e através da minha vida me faça uma ganhadora de almas, que eu consiga ser uma bênção na minha escola, no meio dos meus amigos, que o teu Espírito através da minha vida transforme outras pessoas. Amém? Senhor, tu sabe que a tua casa não pode ficar vazia. Tu sabe que a casa dela não pode ficar vazia. E tudo que saiu hoje eu te peço, enche do teu Espírito Santo. Aleluia. Enche ela, Senhor. Vai enchendo mais. Mais. Segura. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus, tá? Ó, creio que eu falei contigo, tá? Já. Entendeu o mistério, né? Chama pelo nome aí. Deus, tu toca. Deus vai te fazer um grande músico. Sabe o mistério da Vitinha, quando eles cantavam e as pessoas sentiam o espírito mau sair de Saul? Vem cá. A mesma unção que está na minha vida vai passar para a tua vida. Um dia Deus falou assim para mim, quando tu tocar o violão, as pessoas vão sentir a minha unção. Eu vou libertar, eu vou salvar. Senhor, a mesma unção que está na minha vida, Senhor. Transmita para ele, Pai. Eu não tenho, Senhor, inveja. Faça dele maior do que eu, Senhor. Leva eles a muitos lugares para pregoar, para cantar, faz ele um grande ganhador de almas. Muda a história desse jovem, Senhor. Que ele venha entender o teu querer nessa noite. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.